Fala pessoal, estamos começando mais um Awake Pod, esse canal onde eu posso, você pode, mas com a Awake Pod nós poderemos ainda mais compartilhar conhecimento através de bate-papos incríveis com personagens aqui, convidados super especiais. Hoje o tema será Nas Alturas. O que é isso? O que a gente vai falar hoje? De falar um pouco sobre transporte, resgate aeromédico. E para isso é óbvio que vai ter um convidado aqui super, ultra especialista no assunto. É ele, o enfermeiro João Carlos. Seja bem-vindo, João. Muito obrigado, Bruno, pelo convite. É um prazer imenso poder participar e bater esse papo com essa galera tão receptiva. Eu agradeço o convite desde então, falar de um tema que eu sou suspeito para falar, que eu sou totalmente apaixonado. Isso aí. E João tá falando aqui conosco, fazendo esse papo aí online, já agradecer pela disponibilidade. João tá falando lá de São Paulo. João, ele é enfermeiro de formação, eu tenho que usar uma cola aqui, gente, e eu não vou falar o currículo dele todo, senão a gente vai gastar o podcast só falando o currículo dele, mas é mestre pelo Hospital Israelita Albert Einstein, é pós-graduado em enfermagem e cardiologia pela Universidade Federal de São Paulo, tem pós-graduação em transporte aeromédico e aeroespacial pelo Centro Universitário CETE, é especialista em atendimento pré-hospitalar em combate também, atua como enfermeiro de bordo em transporte aeromédico e terrestre no Hospital Albert Einstein também, tem curso em simulação realística na Flórida, nos Estados Unidos, é o facultado responsável pelo curso da American Heart, lá, o ACLS, do Albert Einstein, então ele é o responsável lá, além de ser instrutor do PAUS, do BLS, entre outras coisas. Não estou nem na metade do currículo do homem. Fala um pouquinho mais aí, João, como é que você está aí no seu trabalho, um pouquinho para o pessoal lhe conhecer um pouco melhor. Isso, eu sou um amante, um apaixonado pela aviação, eu adoro transporte aeromédico, tudo que envolva aviação, mas tudo isso começou quando eu entrei para o Exército Brasileiro, então eu atuei nessa nobre instituição por 7 anos, onde eu tive um contato maior com as equipes de transporte aéreo, então eu adentrei as tropas aeromóvel do Exército e tive uma curta participação aí de 7 meses também na Guerra Civil do Haiti. Legal. Então, trabalhei na Guerra Civil do Haiti também, como militar da ONU. Então, eu fui me aprimorando e fui me apaixonando cada vez mais pelo tema. E hoje eu sou um profundo admirador e enaltecedor desse tema tão pouco explorado ainda e que merece tanta atenção aqui no Brasil, né? Que está em crescimento vertiginoso ainda. Pois é, você falou aí uma realidade, né? O tema ainda é pouco explorado. E, assim, a gente percebe muitos alunos da área de saúde perguntando ainda, tem pouquíssimo conhecimento difundido, pessoas com dúvidas básicas. Por isso que a gente, vamos fazer um podcast falando sobre isso, porque tem muita gente ainda que não sabe praticamente nada. E é uma área que a gente atua. Eu, particularmente, sou do SAMU também, e a gente faz transporte aeromédico lá. E é o grande questionamento, será se a gente está preparado realmente como deveria estar para fazer isso? E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Mas trazendo um histórico aqui um pouco sobre o transporte aeromédico, você que está escutando a gente, que eventualmente está assistindo a gente também, o transporte aeromédico também é algo relativamente novo, assim, o conhecimento aqui no Brasil, né? E no mundo também afora. Através de uma pesquisa rápida, João, que a gente fez aqui, a gente percebeu que no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, lá aproximadamente em 1944, teve um caso emblemático de um avião norte-americano, britânico, caiu numa área lá montanhosa de difícil acesso para resgate, onde uma pessoa lá teve uma brilhante ideia de usar um helicóptero lá para resgatar os tripulantes e teve êxito. Só que a ideia foi legal, mas foi na Guerra do Vietnã onde se consolidou de fato o uso das aeronaves para resgatar militares. Há registros aí em torno de 900 mil pessoas resgatadas através desse mecanismo, né, do resgate aeromédico, no caso. E aí, fala um pouquinho dessa história. É isso aí mesmo? Começou mais lá atrás? Como é que é? Fala pra gente aí. Os autores se divergem um pouco até hoje, né? A gente tem aquela velha discussão, né? Quem verdadeiramente inventou o avião? Foram os irmãos Wright? Foi Santos Dumont? Foi Clement Ader? Então a gente tem essa discussão até hoje. Cada autor de cada nacionalidade puxa um pouco a sardinha para o seu lado, mas na verdade a gente já vê relatos desde a Guerra Franco-Prussiana, que aconteceu lá em 1870,
aonde as tropas francesas, existem relatos, né, que eles iniciaram o transporte de feridos, retirando dessa zona de conflito em balões de ar quente. Caramba. Então, eles retiravam esses feridos em balões de ar quente. Esses foram utilizados aí por volta de 67 balões, que atingiu uma velocidade incrível de 27 km por hora. Né? Mas por que ele não é tão relatado e existe ainda essa discussão? Porque eles entendem que naquela ocasião eles não foram tirados de lá simplesmente pela ajuda humanitária para salvar estas vidas, porque um general médico aí de Napoleão, ele entendia que aqueles corpos ali poderiam contaminar outros soldados. Então, só por isso que eles tiraram, porque estava atrapalhando a guerra. Não foi no intuito de se realizar o resgate propriamente dito dessas vítimas. Mas é como você falou, ele se difundiu e ficou amplamente utilizado na Segunda Guerra Mundial e depois com as asas rotativas aí na Guerra do Vietnã, quando o exército americano implantou a chamada cavalaria aérea, né, onde eles utilizavam e realizavam esses transportes de feridos com aeronaves de asa rotativa. E na Segunda Guerra Mundial já se começou a implantar fortemente o transporte com asas fixas, que é o jato, o avião. Isso, eu ia perguntar assim, talvez o pessoal tá escutando, talvez, o que é a diferença asa fixa e rotativa? Fala aí pra galera aí. Nós classificamos com asa rotativa os helicópteros e asa fixa são as aeronaves, os aviões, seja ele de grande porte, pequeno porte, então a gente classifica porque isso vai fazer muita diferença na altitude, na velocidade que esse paciente pode ser transportado. Então, e também na pressurização da aeronave, que vai interferir diretamente na fisiologia, na fisiopatologia do paciente, se a aeronave é pressurizada ou não. E a aeronave, a maioria das aeronaves de asa rotativa, os helicópteros, 95%, não são pressurizadas. Isso. Perfeito. Então, a gente atinge menos altitude com ela. Isso influencia diretamente na forma de olhar e tratar esses pacientes, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Eu já queria perguntar uma coisa que é sempre um questionamento. E aí, novamente, como eu trabalho no pré-hospitalar também, né, no SAMU, qual paciente que é eletivo, assim, para transporte médico? Quando é que eu vou acionar a mão do aeromédico em detrimento do transporte terrestre? Não é uma decisão emocional, é uma decisão de cunho técnico. Quando é que eu opto uma em detrimento da outra? Isso é muito comum quando a gente fala em transporte aeromédico ou em resgate aeromédico. Acho que, em princípio, é importante que nós realizemos a definição desse tipo de transporte. Então, quando eu realizo um transporte aeromédico, eu estou realizando aquele transporte daquele paciente eletivo, aquele paciente que eu vou transportar entre as unidades hospitalares. Então, é aquele paciente que eu vou realizar a estabilização desse paciente antes da decolagem, eu vou ver todos os exames laboratoriais, eu vou analisar se tem uma clínica que pode piorar durante o transporte, que vai ser interferido diretamente pela fisiologia de voo. Então, esse é aquele paciente clínico que a gente consegue operacionalizar isso de uma forma mais clínica e mais cuidadosa. Já no resgate aeromédico, é aquele paciente em que a gente vai fazer o transporte de uma forma mais rápida, que esse paciente tenha um envolvimento direto na sua sobrevida ou na taxa de piora do que pode acontecer com esse paciente. Como, por exemplo, acidente automobilístico, um paciente que esteja em um local ermo e precisa ser retirado porque aquela condição clínica dele precisa ser estabilizada e ele ainda não está instável, mas ele pode estabilizar a qualquer momento. Então, como a gente fala, uma gestante que está numa tribo indígena e ela tem uma gestação de alto risco, ela tem um parto que não vai ser um parto normal, um parto natural que a gente consiga fazer. Então, eu tenho um paciente que tem algum tipo de fratura, que esteja perdendo muito sangue, eu preciso de um cirurgião específico, eu preciso de algum método específico, tudo isso a gente classifica como resgate aeromédico.
né? E aí tem o resgate propriamente dito na via, onde o helicóptero desce, como algumas equipes do SAMU pelo Brasil, ou alguns estados que temos as equipes de transporte, de resgate aeromédico, aí vinculadas à Polícia Militar do Estado. E questão de distância, qual é o padrão? A partir de quantos quilômetros? O SAMU que eu me refiro, que eu trabalho aqui, é o SAMU estadual, e a gente tem uma extensão, uma área muito grande para atuar. Tem locais que só para chegar lá demora aí pelo menos 2h30 para chegar. Qual é a distância que o médico tá lá na central de regulação, obteve um chamado, ele vai se valer mão do transporte aeromédico para fazer esse resgate, né? No caso, o resgate aeromédico, ou ele vai enviar a ambulância via terrestre mesmo? Normalmente, a gente não... Isso aí eu já estou falando de um protocolo externo, interno da minha instituição. A gente não ultrapassa normalmente entre 200 e 300 quilômetros. Então, se eu tenho um transporte terrestre, a agressividade a esse paciente vai ser muito grande se eu realizar ele por via terrestre, acima de 200 quilômetros, por exemplo. Eu posso piorar a condição clínica dele, a imobilização, e aí a gente opta, acima dessa distância, em quilômetros, a gente opta por realizar aí o transporte aéreo, e aí dependendo de ser asa fixa ou rotativa. Né? Tá, aí você colocou como um protocolo de vocês aí da instituição. Então, quer dizer que isso é variável, depende de cada local. Por exemplo, o avô da minha esposa, ele teve uma arritmia cardíaca, estava num quadro de instabilidade hemodinâmica bem importante, ele estava na região da Grande Florianópolis. Girava em torno de 1h30 de carro, porém o trânsito estava muito intenso, a previsão era disso aí praticamente dobrar o tempo, e aí lá foi acionado o resgate aéreo para ele fez. E aí foi onde eu fiquei com essa pergunta, poxa, mas se fosse aqui, talvez a gente ia via terrestre. Então, essa questão não é só também distância, tem que se pesar também tempo-resposta, gravidade do paciente, seria isso? Para definir os protocolos locais, né? Isso mesmo. E a condição clínica desse paciente, envolvendo ali a região onde ele está. Às vezes nós temos um paciente que ele tem uma síndrome coronariana e ele precisa de uma intervenção ali, de um cateterismo, de uma hemodinâmica para fazer uma reperfusão coronariana, e nós não temos disponível naquela cidade. Então, aonde a gente precisa enfrentar grandes distâncias, ou mesmo que essa distância seja curta, mas vai trazer grande agravo para o paciente, a gente prefere fazer esse transporte aéreo. Então, eu preciso tirar esse paciente dessa instabilidade e realizar esse transporte. Mesmo sendo um resgate aeromédico, a gente procura estabilizar a vítima antes da decolagem. Então, a gente trabalha ali no local, a gente estabiliza a vítima e depois a gente realiza esse transporte ou esse resgate aeromédico. Que, via de regra, é o que a gente faz também via terrestre, né? A gente faz o atendimento do paciente para depois transportar, não é isso? Isso, se assemelha muito, viu, Bruno? É importante dizer que as condições, não posso falar que são as mesmas, porque envolve algumas funções de cada tripulante, que a gente vai conversar daqui a pouco, mas o importante é identificar a estabilização prévia desse paciente. Por quê? Quando eu estou dentro de uma aeronave, eu estou falando de um ambiente de UTI, aonde eu tenho um número de equipamentos reduzido, um número de profissionais reduzido e, principalmente, o que vai interferir, um espaço físico reduzido. Então, eu preciso estabilizar esta vítima antes da decolagem, justamente porque eu não vou conseguir operar essa vítima. E quando a gente fala de asa rotativa, que é menor ainda do que a asa fixa, eu tenho um problema ainda maior, que é conseguir acessar alguns materiais e equipamentos e acessar o próprio paciente para realizar algum procedimento. Então, é de suma importância a estabilização desse paciente antes da decolagem. E você falando sobre isso, eu fiquei pensando aqui de fato, né? Quando você está numa ambulância, vou lá, estabilizei, durante o caminho, posso parar a ambulância para, se tiver algum tipo de intercorrência, é muito mais fácil, para a viatura e a gente vai lá fazer os procedimentos. Mas no ar não é tão simples assim, né? Não, vamos puxar a cordinha aqui para parar. Por isso que essa atenção aí é redobrada, é triplicada, né? Então a gente tem que dar muita atenção a isso. Então se liga aí, galera, estabilização do paciente
é algo que não dá para brincar. Tem que fazer isso com muita seriedade para poder ter um transporte, um resgate mais seguro possível, porque as condições realmente não são legais. Aqui no nosso estado, João, a gente ainda tem um problema. A gente usa uma aeronave que é uma aeronave adaptada à asa rotativa, né? A gente tem um helicóptero que é das forças de segurança, que eles trabalham em parceria conosco. Então, quando você fala de espaço reduzido, nós sabemos bem o que é isso. Até uma história engraçada, teve uns transportes que a gente fez. Cara, eu cheguei no local, foi uma perna dormente, porque só cabia uma parte da minha perna na aeronave, a outra parte estava toda para fora. Cara, eu não podia nem andar direito, tão dormente que estava. Mas é isso, né? A gente tá lá para fazer o melhor dentro das condições que tem para o paciente, né? Mas, João, eu queria perguntar nesse sentido, pode falar. Bruno, o importante também, para a estabilização desse paciente, é a preparação prévia. Então, equipamento, material, a gente tem que ter todo o material testado, equipado anteriormente, a equipe tem que estar deve estar em total sincronia para realizar esse atendimento, né? Essa operação, que é uma grande operação logística, quando a gente fala de um transporte aeromédico, eu preciso ter todo o material. Tem uma frase muito comum no aeromédico que as equipes falam se eu tenho 2, eu tenho 1. Se eu tenho 1, eu não tenho nenhum. Justamente por conta disso que você falou. Se eu tiver um problema com o circuito do ventilador e meu paciente está entubado, eu não tenho como parar a aeronave para pegar um circuito emprestado com alguém. Eu vou ter que me antever a estes fatos para já deixar o meu material preparado. Então, é por isso que a preparação prévia é de suma e fundamental importância para isso. E aí, na sequência, fazer a estabilização desse paciente seguindo o ABCDE do transporte que a gente fala, e aí se assemelha muito ao ABCDE do trauma. Entretanto, quando a gente fala do D lá de exposure, a gente usa como dispositivos, né? Então, eu vou cuidar tudo de drenos e assim por diante, eu estabilizo essa vítima toda, deixo o acesso, deixo o material no lado que não vai ficar voltado para a fuselagem. Então, normalmente, a gente deixa acesso, alguns equipamentos e materiais, sondas, todas voltadas para o lado direito, na preparação do paciente, para que na hora que eu coloque ele na aeronave, ele não fique voltado para o lado da fuselagem. E assim eu tenho acesso rápido a esses procedimentos se eu precisar fazer esses materiais e equipamentos. Olha aí, que dica legal, viu? Se fosse você, eu anotava isso daí, viu? Maravilha. João, você está falando alguns conceitos aí, e acho que já ficou claro que precisa de uma série de informações prévias, de conhecimentos específicos para muita coisa que você está falando aí. E aí é muito comum, às vezes, a gente ter um falso entendimento, né? O colega é um grande médico, um grande enfermeiro, um grande fisioterapeuta, reconhecidamente bom tecnicamente, mas não tem o curso, ele não tem nenhum tipo de preparação prévia para tripular a aeronave, seja ela de asa fixa ou rotativa. E às vezes as pessoas acham assim, não, mas tudo bem, mas fulaninho é um médico excelente, ciclano é um enfermeiro maravilhoso, bota lá na aeronave e vai dar certo, que eles são muito bons. É assim mesmo ou não? Não. Eu sei que a gente trabalha com muito amor e a gente se desdobra, né? Eu vi uma frase, lendo um material de aeromédico americano, e eles falavam assim, que o profissional deve ter um alto poder de improviso. Né? Mas a gente não pode depender só disso. Eu tenho que ter noção não só do meu paciente crítico, eu tenho que entender das alterações fisiológicas que esse espaço confinado, numa altura muito elevada, aonde vai comprometer a estabilização desse paciente, como a pressão atmosférica, por exemplo, que vai realizar a expansão dos gases, eu preciso ter uma noção disso. Então, eu preciso entender de fisiologia de voo. A gente tem que estudar a lei de Newton, lei de Dalton, a gente tem que falar sobre disbarismo, aeroembolismo. Então, isso é muito importante para que a gente consiga entender todas as alterações fisiológicas que esse paciente é acometido durante o voo, e não só esse paciente, a nossa tripulação também, né? Qual é o tipo de alimentação que o tripulante deve ter antes de um voo?
durante o voo, já que a gente tem a expansão dos gases, né? A expansão dos gases não vai ocorrer só no paciente, ocorre na gente também. Eu tenho ali em voos muito longos, onde a gente troca de continente, a gente tem uma alteração que ela pode, inclusive, atrapalhar profissionais e pacientes que têm diabetes. Então, quando a gente vai ultrapassando os meridianos, né, o nosso corpo vai entendendo essa alteração e ele vai tentando compensar. E nesse tentar compensar é que ocorre essa alteração significativa que pode trazer, acometer aí o paciente e também o profissional de saúde. Então a gente tem que pensar não só no paciente, mas também na gente. Um exemplo simples da importância disso é quando nós temos um paciente que ele tem um pneumotórax, um pequeno pneumotórax, e quando nós vamos classificar para realizar o transporte aeromédico, nós chegamos na unidade de origem e ao avaliar o paciente, ou por via telefônica, né, o que a gente faz para pegar o caso, isso é importante, que a equipe médica e de enfermagem, e se tiver o fisioterapeuta também, que é muito importante, realize essa passagem de contato juntos, para que todos entendam o caso, mas exemplificando, se eu tenho transporte que o paciente tem pneumotórax, mesmo que pequeno, nós devemos drenar esse pneumotórax. Porque quando eu colocar ele na aeronave, que nós atingimos uma altitude onde a pressão atmosférica vai aumentar, esses gases vão se expandir. Quando esses gases se expandir, esse pneumotórax, que era muito pequeno, ele vai ficar muito maior. Então, às vezes, nós vamos buscar pacientes e aí chegamos no hospital, as pessoas não entendem. Nossa, mas por que eles querem drenar o tórax? É um pneumotórax tão pequeno. E aí a gente tem que explicar que a pressão que a alteração fisiológica, ela vai acometer todos os gases e assim por diante no paciente, tá? A parte circulatória, a parte pulmonar e vários outros segmentos também desse paciente. Legal, né? Decisões essas que muitas delas você não tomaria se fosse um transporte convencional via terrestre, que normalmente em baixas quilometragens, obviamente. E aí necessita a gente ter uma série de conhecimentos também. Além de conhecimentos sobre fisiologia, que eu vou já explorar um pouquinho sobre isso também, porque tem diversas coisas que a gente precisa entender sobre essa parte de fisiologia, é fundamental para o exercício da nossa profissão, nesse cenário, né? Mas assim, é importante a gente ter esse conhecimento até de coisas simples. Eu já fiz alguns cursos, até porque, como eu falei, a gente tem a aeronave aqui à nossa disposição também para fazer esses transportes. Até para se aproximar da aeronave, tem uma forma correta de fazer, segura de fazer. E uma coisa que ficou muito na minha mente assim, nesses treinamentos é que o seu erro compromete a equipe toda. Então a gente não tem o direito de errar, porque o meu erro não compromete só a minha integridade. O meu erro compromete a integridade de toda a equipe, num cenário onde esse erro muitas vezes é fatal, não é isso? Isso mesmo, Bruno. Perfeito. Cara, nós sempre batemos como segurança do transporte. Todos os envolvidos são agentes diretos e responsáveis pela segurança do transporte. Então, nós zelamos sempre pela segurança. Quando a gente fala de rotativa, durante um pouso, uma decolagem, todos os tripulantes da aeronave, eles fazem parte desse pouso, dessa decolagem. Então, ele vai orientando o piloto, ele vê se aquela posição... Né? Isso, aquela posição que ele está avaliando ali tem algum risco ou não. E no caso da aeronave de asa fixa, todo o processo, toda a segurança que envolve, desde a separação do material, desde da preparação, onde eu vou acondicionar esse material dentro da aeronave, onde ele tem que ficar fixado, todo o material deve ser transportado fixado e, de preferência, ligado à tomada, carregando, para que eu chegue no local de origem com ele pleno. Isso tudo é muito importante para se obter êxito no transporte. Isso aí, show. E aí, eu já tinha dito que ia explorar, vou explorar logo agora. Você já até começou a falar aí da drenagem de tórax, a questão de como isso altera na altitude e a própria altura que você vai, isso vai influenciar, você tem que entender, até para interagir com o pessoal da tripulação, os pilotos, né?
Mas fala aí pra galera aí que tem pouco conhecimento sobre o assunto, quais são as principais alterações fisiológicas que a gente pega em detrimento de algumas situações clínicas, aí até traumáticas também, e quais são as principais condutas que você muda, assim, você vira chavinha. Pô, hoje eu não tô lá como o João, enfermeiro lá do transporte terrestre, eu tenho que virar chavinha em alguns comportamentos técnicos aqui quando eu tô no ar. Fala pra gente aqui quais são essas principais situações aí. O que envolve diretamente o paciente é principalmente quando a gente fala de um paciente que tem um trauma neurológico, que ele tem uma pressão intracraniana aumentada. Tudo isso é muito importante para a gente conseguir definir, ter uma conversa franca e participar do plano de voo junto com os pilotos. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Nós posicionamos o paciente dentro da aeronave sempre com a cabeça voltada para o piloto. Quando nós realizamos essa decolagem, teoricamente, toda a pressão sanguínea, por conta do movimento brusco e aceleração da aeronave, essa pressão, o sangue todo desce para a região dos membros inferiores. Tá? Quando eu tenho pouso, onde esse piloto vai precisar pousar essa aeronave, e a ajuda do reverso e os freios para parar essa aeronave e diminuir a velocidade, toda essa pressão, ela volta para a cabeça. Então, se eu já tenho um paciente que tem uma pressão intracraniana aumentada, por exemplo, um paciente que tem um TCE, ou teve um AVC, que tem um AVC hemorrágico, que a gente está transportando, eu tenho que evitar o aumento dessa pressão para a região do crânio, para a região da cabeça. Então, nós posicionamos o paciente da mesma forma, entretanto, nós conversamos com ele, olha, você pode fazer uma razão de subida mais leve e principalmente um pouso mais suave, não usando tantos freios, e aí vai depender também da pista onde a gente está pousando. Eu vou dar um exemplo simples, a gente tem uma pista muito curta aqui em São Paulo, que é muito utilizada, que é Congonhas. Nesse tipo de pista, com esse tipo de paciente, é preferível que nós realizemos a mudança do lado onde o paciente vai ficar posicionado. Então, eu coloco a cabeça do paciente voltada para baixo e peço para ele fazer, na decolagem, essa razão de subida mais leve, para que não ocorra essa pressão sanguínea no cérebro. E quando ele for pousar, ele consegue pousar e forçar um pouquinho mais os freios para conseguir parar, mediante aí essa pista curta. Então, é muito importante a discussão do caso clínico justamente com os pilotos, com o piloto e o copiloto, justamente para ele auxiliar. Questão de altitude, nós voamos normalmente com jatos a 40 mil pés, 41 mil pés. Isso interfere diretamente também na expansão dos gases no paciente, nas alterações fisiológicas que vão acontecer na parte pulmonar e fisiológica, tá? Aumentando ainda a pressão do paciente, exercendo um trabalho, exigindo um trabalho maior do coração. Então, a gente pode pedir, às vezes, para ele diminuir um pouquinho a altitude. Eu vou gastar um período maior de tempo para chegar, mas eu vou diminuir essa altitude. E isso deve estar no planejamento, porque diminuindo a altitude, a gente vai gastar mais tempo, vai gastar mais combustível. Por isso que isso é uma discussão mútua do caso clínico do paciente juntamente com os pilotos. E você não consegue discutir isso se não tiver conhecimento, não é? Então, esse exemplo que você trouxe é muito cirúrgico. Se alguém ainda restava alguma possibilidade de dúvida e achar, não, mas eu me garanto, eu vou lá e me garanto. Cara, você não tem condição de ter esse tipo de discussão com a equipe se você não tivesse conhecimento prévio, esse preparo prévio. Porque isso, Bruno, extrapola o conhecimento básico que a gente tem. Isso. E uma coisa que é bem evidente, tudo que tem ar a gente troca por água. Então, exemplo, eu tenho um paciente entubado, eu vou retirar o ar do cuff, do tubo, e vou preencher com água. Já aconteceu de chegarmos no hospital e eu falar, eu vou trocar o cuff aqui, eu vou trocar o ar por água. E aí o pessoal da unidade hospitalar fica sem entender e começar a me questionar, e até em outros drenos ou outros dispositivos, e aí você gentilmente tentar explicar essa alteração que pode ocorrer aí, o aumento da frequência cardíaca durante a aceleração da aeronave. Então, principalmente durante a decolagem, a gente tem um aumento da pressão, a gente tem um aumento da frequência cardíaca, e tudo isso pode interferir também no quadro clínico desse paciente, e lembrando, não só do paciente, também da tripulação.
Eu vi, você me confirma aí ou não, que nesse período do Covid, aumentou bastante o fluxo de transportes novamente, né? Antes, eu estava conversando até com alguns colegas, e o pessoal falando que tinha muito transporte até internacional, o pessoal que precisava, às vezes deslocava para outros países com centros médicos mais avançados, com mais estrutura. Só que a gente tem centros absurdamente avançados aí em São Paulo, especialmente. E na época do Covid foi muito comum ver pessoas serem removidas para os hospitais aí. E aí esse transporte parece que aumentou de novo, deu uma reaquecida nesse mercado, digamos assim. Aí eu queria que você me confirmasse isso ou não, e já aproveitando a pergunta nessa pegada de fisiologia. À medida que a gente sobe, a gente sabe que a tendência é que a saturação de oxigênio dá uma diminuída. Não é isso? E o paciente do Covid, como é que vocês faziam? Como é que vocês lidavam com isso aí? Que era um paciente que ele já estava numa condição de dessaturação pela própria condição clínica dele. E ele voando, quais eram os cuidados, como é que vocês lidavam com isso aí? Fala um pouquinho pra gente aí. Eu prestei serviço, eu trabalhei em uma outra empresa, né, além da que eu trabalho hoje, e essa outra empresa aumentou seus números em 300% durante o Covid. Quantos por cento? 300. Meu Deus! 300%. Nós fizemos vários voos internacionais, não só porque a pessoa procura um grande centro, isso é importante salientar. Quando o espaço aéreo foi fechado, quando iniciamos a quarentena, você só podia sair do país por via aeromédica. Então, se eu tenho Covid, eu não consigo pegar um avião normal, o americano que está aqui, e voltar para os Estados Unidos. Ele tinha que ir de transporte aeromédico. Legal, ou aquele brasileiro que estava em Cancún, até o ano passado estava assim. Aquele paciente estava em Cancún, acometido pelo vírus do Covid, ele tinha que vir de transporte aeromédico ou esperar lá numa unidade hospitalar até se curar. Então, por isso, houve um aumento nessa demanda muito, muito grande de transporte internacional, de transporte nacional. E aqui no Brasil, nós temos um Brasil gigantesco, e os grandes centros hospitalares, eles estão concentrados aqui na região sudeste. Então, a gente tem a maior mata equatorial do mundo, que é a Amazônia. A gente tem a maior planície alagada do mundo, que é o Pantanal. E olha que vasta imensidão que a gente tem, um número populacional gigantesco, e os grandes centros estão localizados na região sudeste. É por isso que nós sempre falamos e sempre batemos na tecla de que estamos apenas engatinhando nesse sentido de transporte aeromédico, e são números infinitos e um grande espaço para crescimento no nosso país. O serviço americano, ele transporta cerca de 5% dos seus pacientes por via aérea. Ou seja, 5% dos pacientes que são transportados nos Estados Unidos são transportados por via aérea. E aqui a gente está em 0,03, ou agora subiu um pouquinho, né? Porque otimizou um pouco mais esse serviço. Nós temos aí, não ultrapassamos 24 serviços aeromédicos, empresas de transporte aeromédico no país. Num país desse tamanho, então, para a gente ver o quanto, né, a gente deixa a desejar nesse sentido. Então, é muito importante entender isso, e esse transporte aumentou muito, tanto internacional como nacional, de pessoas tentando voltar para os seus países e de brasileiros também tentando voltar para cá. E isso a gente ganhou um amadurecimento muito grande, que eu acho que vai ser muito bom para gerações futuras aí que queiram trabalhar com transporte aeromédico. Com certeza. E aí eu vou te fazer essa pergunta do Covid, por quê? Porque foi um grande desafio no terrestre. No terrestre, cara, que desafio foi transportar esse paciente com Covid, paciente difícil, muitas vezes sedar o paciente, a mínima mobilização ele desaturava. Cara, e no ar? Como é que vocês se viravam aí? Fala aí a experiência. Na maioria das vezes, deu uma travadinha aí, volta de novo. Na maioria das vezes, recomeça. Na maioria das vezes, esse paciente precisa de um aporte maior de oxigênio.
Então, Sim. precisa de um uso excessivo, de um uso mais agressivo de oxigênio, talitac dispineico. Normalmente, utilizava-se a máscara não reinalante, né, a máscara com reservatório 100%. Nós optávamos, após avaliação, mesmo que um paciente que no terrestre seria transportado com essa máscara não reinalante, na maioria das vezes nós optávamos pela sedação e realizar o procedimento de intubação antes do transporte. Por quê? Com o aumento da altitude, nós precisávamos aumentar o aporte de oxigênio. Por quê? Porque ele começa a exigir mais do padrão respiratório desse paciente, da parte de consumo das hemácias. Então, a gente já optava por fazer essa intubação, já pensando naquela estabilização prévia. Então, a gente acabava estabilizando esse paciente, já pensando na intubação orotraqueal, por exemplo, antes, pensando que é um paciente de difícil ventilação. E até mesmo intubado, a gente encontrava muita dificuldade. Algumas outras situações específicas, por exemplo, como o paciente intubado ou o paciente pronado, por exemplo. Nós optávamos por não realizar o transporte com o paciente pronado. Tá? Então, nós optávamos por estabilizar ele um pouco mais, até que ele pudesse ser despronado para realizar o transporte. Existem relatos na literatura de pacientes transportados pronados, mas por uma questão de segurança, estabilização do doente, maior acesso à vítima se ela precisar, nós optávamos por realizar esse transporte sempre após o despronamento desse paciente. Ah, legal, você falar sobre isso daí. Olha como é importante ter esses conhecimentos prévios, senão você não consegue fazer essa... O que a gente vinha falando lá no início, você reforçou agora a questão da estabilização prévia. Para você fazer essa estabilização prévia, não basta o conhecimento que eu tenho enquanto trabalho aqui no meio terrestre, seja no meio fixo ou no meio móvel. Eu preciso desses conhecimentos sobre fisiologia aeroespacial. Por isso que é indispensável, e eu vou bater de novo nessa tecla. Precisamos nos capacitar e entender como é que funcionam as coisas lá em cima. Por isso que o tema hoje é nas alturas. Nas alturas eu tenho que começar do zero de novo, vou reaprender tudo que eu já sabia, né? E aí, assim, vocês foram heróis com isso, né? Aí você falou assim, o paciente lá pronado, meio que você contraindicava inicialmente para tentar uma estabilização, para lá, vocês criaram esse critério para vocês em nome da segurança, da segurança do paciente, da equipe, né? E aí me veio um questionamento, quais são as principais situações onde vocês batem assim já o olho, essas situações não tem, vocês vão contraindicar o transporte aeromédico. Fala algumas aí pra gente aí. Os pacientes em franca instabilidade, nós já não indicamos o transporte. Paciente no pós-cirúrgico, então vai depender da cirurgia, mas nós optamos entre 24 e 48 horas após algum procedimento cirúrgico. Tá? Também pacientes que realizaram algum tipo de abordagem, como cateterismo, por exemplo, nós esperamos de 24 a 48 horas para realizar esse transporte, porque são intervenções que podem acontecer. É ideal, não é obrigatório, mas é ideal que se o paciente recebeu transfusão sanguínea, que a gente acabe esperando pelo menos 4 horas para decolar, de 4 a 5 horas para decolar, porque se ele tiver alguma alteração pelo recebimento desse sangue, a gente não vai conseguir intervir ali na aeronave. Alguns serviços de resgate aeromédico, né, eles fazem sangue no ambiente pré-hospitalar, né, assim como o transporte terrestre e o aéreo também, tá? Mas são serviços específicos e, lembrando, é um resgate aeromédico. No transporte aeromédico, o ambiente clínico, o ambiente que a gente vai estabilizar esse paciente, a gente opta por fazer o sangue e esperar. Se ele está recebendo sangue, a gente vai recoletar as amostras, avaliar ali HB, HT, vai ver se realmente ele tem condições de transporte, porque lembrando que se ele tem um déficit de HB, HT, ele vai consumir mais oxigênio, ele tem menos células para carregar esse oxigênio. Então a gente já tem esse problema do aumento do consumo e essa dificuldade desse transporte. Então é por isso que a gente acaba fazendo ali uma transfusão e aguardando. Em alguns casos, Bruno, a gente já esperou 12 horas, 18 horas para poder decolar. Então, a gente chega no transporte,
nós nos direcionamos até o hospital de origem. Lá no hospital de origem, a gente começa a estabilização desse paciente trabalhando em parceria com o hospital de origem. Assim que a gente encontra a estabilização perfeita para realizar esse transporte, nós colocamos ele na ambulância e levamos até a nossa aeronave, embarcamos e decolamos. Então, normalmente, esse é o passo a passo do transporte aeromédico. Agora, no resgate aeromédico, já é um pouquinho diferente. É outro cenário, recebe o chamado, outro cenário, recebe o chamado via central, e aí, depois, então, a gente se dirige até o local, faz ali o pouso, e aí inicia já o atendimento com a ajuda das equipes terrestres que já estão no local. Quanto tempo já, João, que você está nessa área do aero? 2004. Eu já ia dizer, é muito 19. tempo. Quando o cara começa a fazer, é porque tá calculando, é porque é muito tempo, viu? E aí, 19 anos. E aí, eu queria perguntar assim, você, nesse tempo todo, provavelmente você já deve ter presenciado ou ouvido falar de pessoas que equipes que acabaram burlando um pouco isso. Não, mas vamos levar assim mesmo. E não foi uma decisão muito boa, acabou dando errado. Você já vivenciou, ouviu falar situações como essa? Vou dar um exemplo aí que você falou, por exemplo, da cirurgia. A depender da cirurgia, vocês esperam 24, 48 horas. E o pessoal que tá escutando, que está nos vendo também, é importante entender que tudo isso, existe uma ciência por trás. Existe uma ciência com evidência científica para justificar. Não é porque eles quiseram tomar essa decisão. Existe embasamento científico para isso. E aí, num caso desse, aí, você já viu a equipe, uma situação dessa, burlar isso daí, dar errado no transporte? Já. O maior problema que eu já vi é com falha no processo. Quando a gente ultrapassa o processo, ou que a gente pula algumas etapas, esse processo ele pode prejudicar a gente lá na frente, que seria durante o transporte. Não cálculo de oxigênio, então tem um cálculo que a gente faz para o oxigênio. Então, se você está vindo de Manaus para cá, você vai gastar 5 horas nesse transporte. Aí, imaginem vocês gastar 5 horas com transporte com paciente entubado. Eu vou gastar uma grande quantidade de oxigênio. Eu preciso fazer um cálculo adequado. Então, quando a gente tem um paciente entubado, a gente consome menos oxigênio do que eu iria consumir se o paciente tivesse em uso de uma não reinalante. E aí, por falha no processo, por falha de não estabilização do paciente, que é uma cascata, é uma cadeia, né? Porque a gente fala, ninguém erra sozinho. Quando Sim. tem um erro, foi uma série de erros que aconteceram ali em concomitante. Então, não teve o cálculo do oxigênio, o paciente não foi estabilizado corretamente, ele foi transportado com a máscara não reinalante, onde consome muito mais oxigênio. Então, eu vou pousar em Congonhas. O tempo fechou, a equipe precisou se direcionar para Guarulhos, para um outro aeroporto aqui de São Paulo, que é um pouquinho distante, e ali o oxigênio já tinha acabado. Eita. Então, por quê? Porque eu tenho que ter previstos, eu tenho que prever imprevistos, né? Eu tenho que prever imprevistos, isso é muito importante. Então, eu tenho que sempre ter oxigênio, fazer o cálculo, estabilizar essa vítima antes. Esse cálculo do oxigênio é um cálculo muito difícil? Como é que é? Não. É uma tabelinha que a gente usa. É uma tabela que você calcula ali a fração, o tamanho do seu cilindro de oxigênio. Isso. E aí você vai calcular junto com o PSI que tem naquele cilindro. Qual é a quantidade que tem de PSI naquele cilindro. E aí você faz o cálculo com mais um número lá. E aí a gente tem um número final. É muito importante isso, até mesmo para estimar aí se a gente tem essa autonomia ou não. Depois eu posso até te passar esse cálculo para se divulgar. Isso aí é uma coisa que a gente tem que fazer na ambulância terrestre mesmo. Como eu falei, nós trabalhamos aqui em grandes distâncias, porque o nosso SAMU é estadual, então tem transporte da gente. Imagina um transporte com 2h30, 3 horas de transporte só, de ida e fora a volta. E especialmente esses pacientes Covid que tinham muito a necessidade de altos fluxos de oxigênio, a gente usou muito, aumentou muito o número dos pacientes usando não reinalante,
Então, assim, eu diversas vezes eu presenciei equipes tendo problemas com isso. Faltou oxigênio, lá vai mandar outra viatura, até carro administrativo correndo com bala de O2. Aí, assim, só que você vê, isso causava um tumulto absurdo em terra. Por isso que eu fiquei pensando, poxa, e no ar? No ar não tem como chegar a dizer, ei, central de regulação, me manda aqui um oxigênio. Isso vai causar, assim, um impacto desastroso para todo mundo, como você falou, né? Então é importante, gente, planejamento. E é legal dessa área porque a gente vai aprender um pouco com a aviação. E a aviação nos ensina muito a como ter condutas e posturas de segurança, de planejamento, de double check, que a gente precisaria ter mais na nossa área de saúde. Por isso que a área de aviação é uma indústria ultra segura, ao contrário da nossa, por diversos fatores, né? Que a gente não vai, talvez a gente faça um outro podcast para falar só sobre isso, né? Isso aí, João, muito legal, cara, o papo. Agora eu tenho uma curiosidade para perguntar aqui a você. Eu vi muitos colegas, eu confesso que eu particularmente não sabia, e eu já confesso que é minha ignorância, o personagem, um papel de um profissional fisioterapeuta. E eu vi grandes referências, eu vi já você falando em uma aula sobre isso, eu vi uma médica que é super renomada nessa área de transporte e resgate aeromédico também, falando da importância de ter um fisioterapeuta. E aí, como é que é isso? Para mim foi novo, confesso. Quando nós falamos de transporte, né, e se for correlacionar com o transporte terrestre, nós estabilizamos a vítima e ligamos. Mas no transporte aéreo, nós ligamos o ventilador, perdão. No transporte aéreo, a gente tem muitas alterações que podem ocorrer nessa vítima que tem ventilação mecânica, alguns procedimentos, tá? Então, a gente precisa de um profissional que ele tenha mais intimidade com esses parâmetros, né? Que ele consiga manusear e ele acaba liberando a equipe para se preocupar com outros procedimentos que poderiam ser feitos, né? Então, muita gente, muitas empresas, até alguns colegas entendem o fisioterapeuta no transporte aeromédico como um luxo. Eu não entendo como luxo, eu acho que o fisioterapeuta ele é parte fundamental do transporte do paciente grave, do paciente crítico, tá? Eu posso citar aqui 2 fisioterapeutas dos quais eu aprendi muito, muito. Eles são percussores nesse sentido. O Jefferson Kiyoshi, ele trabalha aqui com a gente, ele já faz transporte aeromédico há mais de 15 anos. Eu tenho conhecido também o Feitosa, que é de uma outra empresa de transporte aeromédico também. E esses 2 colegas são percussores no que a gente fala de transporte aeromédico, e eles entendem e estudaram essa alteração fisiológica, tudo que pode acontecer e acometer a parte respiratória, que é um transporte muito difícil de ser realizado. Então, quanto mais mãos nós tivermos e mais especialistas, nós teremos mais êxito na missão lá no final, que é realizar esse transporte, principalmente com segurança. Então, a gente tem esses 2 profissionais, que é exemplo aí para todos, e a gente bate o pé, a gente sempre exige aí, a equipe que eu trabalho, o meu coordenador, a minha coordenadora, a gente sempre exige aí a presença desse profissional, que é o profissional fisioterapeuta no transporte aeromédico. Olha aí, se você está escutando, está vendo a gente, manda pro seu amigo físio para escutar isso daí. Porque é uma área que, se a gente já não está adentrando bem nela, que somos personagens já carimbados nesse tipo de transporte, eu imagino a área de fisioterapia. Então, fisioterapeutas, ocupem esse espaço aí, porque a galera referência no Brasil tá falando e tá dito aí. Vamos conquistar esse espaço aí também. Beleza? João, cara, que papo legal. Eu por mim, eu passaria aqui ainda um bom tempo, porque eu tenho muitas perguntas, muitas dúvidas. E eu tenho certeza que a audiência também, muita gente fica já pensando em 1000 coisas, querendo perguntar. Mas a gente precisa ter um fim. Só que antes de terminar, eu queria chamar a atenção para uma coisa. E eu tive o prazer de já administrar um curso com você, o ACLS aqui em Natal, na Wikimed, né? E aí foi onde a gente se conheceu, e aí troquei um papo contigo. E aí você me falou de um acontecido que eu fiquei, cara, até hoje, quando eu falo em você, eu me lembro dessa história. Esse cara, gente, ele durante um transporte, o avião dele caiu, teve um acidente aéreo, esse cara tá aí contando a história. E assim, depois disso, e o cara continua com a mesma vibração,
o mesmo amor, tá lá trabalhando do mesmo jeito. Eu até brinco com ele que o hobby dele é moto velocidade. Aí ele vive postando coisa lá e eu disse, meu Deus, dá muito trabalho, viu? Jesus já disse, rapaz, esse meu filho dá muito trabalho. Eu já tirei ele do acidente aéreo e vai pra moto velocidade. Mas, cara, eu queria até que o pessoal da produção pudesse botar as fotos aí, algumas fotos que a gente tem. Fala um pouquinho, João, como é que foi isso aí? Há 2 anos atrás, nós nos preparávamos para fazer um voo rápido, era da região de Diamantina para São Paulo. Então, o paciente ia sair de Diamantina e vinha para São Paulo. Nós decolamos por volta das 8 horas, e aí, quando foi por volta das 9h05 da manhã, isso do dia 2, tá, pessoal? Do dia 2 de 2020, tá bom? Tem 2 anos, de 21, aliás. Dia 2 de 21, tem 2 anos agora, completamos 2 anos. Ao pousar na cidade de Diamantina, a pista era muito curta, ou por alguma falha que ainda está em investigação, o piloto não conseguiu pousar e ele precisou decolar novamente. Ao tentar decolar, eu não sei se não deu sustentação, se estolou, não sei o que aconteceu. A aeronave prosseguiu arremetendo esse voo, né, esse pouso. Ela arremeteu, só que nós voamos e caímos numa montanha, ali num cume logo à frente. A aeronave bateu a sua parte anterior, como as imagens podem mostrar, ela bateu de frente e as turbinas caíram acionadas. A turbina caiu acionada, muito detrito. A gente, segundo a investigação aí da ANAC, da aeronáutica, aliás, nós batemos a 90 nós, né? Nós nos colidimos a 90 nós, 80, 90 nós, que daí mais de 200 km por hora. Ao ver essa situação, eu abri a saída de emergência, e retirei primeiro a médica que estava na minha frente, que estava com uma lesão no pé e um pouquinho atordoada, e retirei o primeiro piloto, né, que é o piloto, e o copiloto, ele ficou preso ali no cockpit, porque, como vocês podem ver na imagem, o cockpit ele ficou todo destruído. A gente vê uma imagem interna, a parte interna da aeronave. Eu abri a saída de emergência, que é uma saída, essa imagem é quando eu tive alta no hospital. Então, essa próxima imagem, lá no fundo à esquerda, tem um buraco, aquilo ali foi a saída de emergência que eu abri. E eu consegui tirar os 2 ali, tripulantes, e nós tentamos retirar o copiloto, não conseguimos. Aqui mostra a parte onde eu abri a saída de emergência, aqui na parte traseira da aeronave direita, tá? Aqui, para vocês verem à esquerda, é onde voou o cilindro de oxigênio, aqui a bala de oxigênio, o cilindro de oxigênio. Dá para ver ali, verde ali. E eu sempre andei com todos os materiais fixados. Tá? Imagina se essa bala tivesse solta, né? Se ela tivesse solta, o impacto mesmo que assim causaria. ela voou, não atingiu ninguém. E aí a gente saiu da aeronave e eu falei, preciso buscar ajuda, porque a turbina estava acionada. Eu subi correndo essa montanha que a gente estava. Chegando lá no topo, eu encontrei um motoqueiro, que era o caseiro da pista. Ela é uma pista pequena. Eu então pedi ajuda para ele, eu falei que a aeronave caiu. Eu tinha uma lesão no olho, com sangramento abundante aqui em supercílio à direita. E eu sentia muita dor na perna esquerda e um pouquinho nas costas. E aí eu falei para ele, eu preciso de uma marreta para tentar quebrar o vidro, o copiloto está preso lá. E aí eu subi na moto e fui muito próximo, uns 200 metros assim, era a casa que dava apoio ali para o aeroporto, né? Um aeroporto pequeno, é só a pista. E aí nós voltamos com a marreta. Nesse meio tempo, o piloto conseguiu acessar o interior da aeronave, abrindo a porta principal por fora. Quando ele acessou a aeronave, os 2 desmaiaram. Ele e o copiloto, que ele conseguiu soltar. Quando eles desmaiaram, eu tirei os 2, puxei aqui pelo colarinho da camisa, puxei os 2 e retirei de perto, porque tinha um grande risco de explodir a aeronave. Eu retirei os 2 de perto. Nesse meio tempo, eu iniciei o atendimento no copiloto, que tinha uma lesão maior no rosto, estava bem demasiado, um sangramento abundante.
os dois começaram a recobrar a consciência, acordaram, então nós saímos de lá com risco de explosão. Então nós nos distanciamos da aeronave e aí subimos essa montanha até a metade, e chegando na metade desse cume foi o momento que eu avistei o primeiro carro básico do bombeiro e o carro básico do SAMU. Foi esses dois carros que chegaram ali imediatamente, mas a gente já tinha saído, já tinha se afastado. Nós fomos levados para a Santa Casa de Diamantina, que iniciou o atendimento, e em posterior eu fui transferido aqui para a unidade hospitalar onde eu trabalho. Como parte final, eu tive uma HSA, tive também duas fraturas na coluna, T4 e T5, e uma lesão aqui na coxa esquerda. O copiloto também ele teve um pequeno pneumotórax e uma lesão no TCE também, e uma trauma de face. Ele ficou em observação na UTI. O piloto ele teve menos lesões, algumas escoriações, e a médica que estava comigo, ela teve um entorse no tornozelo esquerdo e algumas escoriações também. Caramba, que história. Cara, eu tô aqui parado porque a gente tinha conversado, mas eu não lembro da gente ter falado que você não foi simplesmente o paciente. Cara, você saiu resgatando todo mundo que estava lá. Isso eu não sabia dessa parte da história. E com todas essas lesões, cara, se eu já tinha uma admiração, assim, gigantesca por você, multiplique isso aí, bote nas alturas. Obrigado. Aí, fazendo um trocadilho com o podcast. Que, assim, parabéns, cara. Você é um cara que realmente nos estimula a querer fazer mais, a querer fazer melhor. É um cara que realmente é uma referência, não só para mim agora, eu tenho certeza que para muita gente que vai estar escutando aí esse podcast, que vai estar vendo. Parabéns, cara. Assim, Deus deu uma nova oportunidade a vocês por um grande motivo, e aí você está aí levantando essa bandeira do aeromédico, e vale salientar uma coisa, a gente está colocando isso aí porque faz parte da sua história também, e nós achamos importante falar um pouco sobre isso, até pedir sua autorização prévia para falar sobre isso. Mas, gente, não é o comum acontecer isso. É muito mais comum acontecer acidentes no meio terrestre, e às vezes a gente não tem esse receio todo. Talvez seja por isso que a gente tem mais fatalidades, né? Porque a gente tem um grande número de acidentes, muitas vezes no meio terrestre, e às vezes a gente não dá muito valor a coisas básicas de segurança. Você percebe? Você falou lá, o cilindro de oxigênio voou. Ele estava preso. Agora imagine se ele não tivesse preso. Talvez tivesse sido muito pior o cenário. Então, assim, dentre outras coisas também, procedimentos de segurança. Você, quando estava naquela situação, você agiu de modo medular, não tenho dúvida disso, porque estava emocionalmente abalado, fora a questão física, mas você seguiu um protocolo. Você viu que você foi buscar a porta de emergência para sair, você saiu tomando algumas condutas, que são condutas que, com certeza, de alguém que estava treinado para isso, estava preparado. Por isso que esse é o tipo de situação que não dá para você brincar de fazer um transporte aeromédico. Não dá para brincar de fazer um resgate aeromédico. Você tem que estar preparado. E aí eu queria deixar essa mensagem aqui para a galera que está assistindo, você médico, você enfermeiro, você fisioterapeuta que vai participar. Se prepare para fazer um transporte desse. Esteja preparado para todas as situações. Como esse cara aí está dando show e está nos ensinando muito, entregando muito aqui para a gente. Grande prazer, cara, falar com você. De verdade. Muito obrigado. E queria que a gente termine aqui sempre com um momento que você vai se virar aqui, é o Away que pode nos 30. A gente falou muita coisa aqui, mas, cara, de tudo que a gente falou aqui, que você falou, que você entregou assim, com muita sabedoria, sabe, para todo mundo, uma mensagem final em 30 segundos que você pudesse deixar, que resumisse tudo para você, uma mensagem. O que você diria? Eu posso deixar uma mensagem falando para os profissionais que têm interesse no aeromédico e que fazem ou que já fazem transporte aeromédico. Então, acho que a mensagem principal é: seja organizado, fazendo a preparação e mantendo sempre a segurança. Então, o que é isso? É o pré, o durante e o pós. Então, preparação e segurança do transporte, né? E para a nossa vida, acho que a frase que eu deixo é: vive sempre esse dia como se fosse o último dia,
não deixe de falar eu te amo para aquele amigo, para aquele familiar, para a esposa, para quem tiver, e viva o seu momento, viva a sua vida como se fosse o último dia, e procure sempre fazer o bem, estar ali presente, porque realmente a gente não sabe o dia de amanhã, então a gente tem que fazer sempre o melhor possível para o próximo. Eu tinha uma aluna hoje numa aula que ela falou: vamos, professor, hoje é um ótimo dia para salvar vidas. Então é isso que a gente espera, e ajudar sempre o próximo, e nós profissionais sempre nos apoiando. É isso aí, cara. Pra você, ó. Vou quebrar o protocolo, vou ficar em pé pra bater pau. Vou sair até na câmera aqui, ó. Aqui, ó, a galera já tá olhando no estúdio, reclamando comigo, mas eu dou um jeito aqui, ó. Sobe a câmera aí. Eu tenho que me levantar, ó. Vamos mudar. Vou quebrar o protocolo por causa de vocês, João. Vou me levantar aqui, ó. Obrigado. Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Término melhor do que esse não tinha, tá? Muito bom esse podcast. Vamos fazer outros com certeza. E queria já fazer um convite aqui. Eu fiquei com vontade de estudar mais agora, viu, João? Olha que eu já tenho algum tempinho de SAMU, já tenho alguns voos, mas esse papo me deixou uma coisa. Brunão, precisa estudar mais, isso daí precisa se capacitar, precisa treinar. E aqui em Natal, eu desconheço. A gente tem um acesso fácil assim, a cursos. Talvez depois desse podcast, alguns colegas médicos, até estudantes, enfermeiros, até fisioterapeutas, se tiverem interesse de fazer um curso e tal. E aí, tu toparia vir aqui para Natal, cara, dar um treinamento aqui pra gente? Seria um prazer, pode contar comigo sempre. Você sabe que eu estou sempre à disposição, não tem lugar mais gostoso, receptivo que aí. Um dos melhores, um dos lugares que eu fui mais bem recebido no Brasil foi aí em Natal. Tive o grato prazer de ir aí fazer o ACLS e discutir com o pessoal. Então pode contar comigo sempre que vocês precisarem. Isso aí, meu irmão. Pois vamos ver, vamos lá, galera. Vamos ver se a gente monta um curso aqui em Natal para fazer uma capacitação top, deixar o nosso estado aqui com profissionais realmente capacitados para fazer um transporte, um resgate aerométrico com excelência. E não com jeitinho, mas com excelência. Gente, vamos terminar agora. João, mais uma vez, obrigado. Que Deus te abençoe. E que você, assim, continue, assim, sendo esse cara, salvando vidas, espalhando, assim, esse sentimento de amor, assim, de gratidão por onde você passa. Meu irmão, Deus te abençoe. Grande abraço. Muito obrigado e eu que agradeço. Valeu. E você que está nos assistindo, curte aí, comenta quando puder, encaminha geral e fique esperto. Já já a gente vai ter outro episódio do Awake Pod. Te encontro na próxima. Até lá.